Bom dia, sejam todos bem-vindos hoje na nossa oitava pílula de LGPD. Já está dando até uma saudade já, que já estamos chegando no final do nosso projeto. Uma pena, infelizmente, mas seguimos. Aí hoje a gente tem um convidado muito especial também, como todos os outros, mas cada dia a gente vai avançando aqui nas nossas discussões. E hoje o Newton está aqui para falar conosco sobre os agentes de tratamento. Vou aceitar aqui. Olá, Oi, bom bom dia. dia. Bom dia, Daniela. Tudo bem? Tudo bom, Newton? Tudo bem, bom dia. Que bom te ter hoje conosco aqui no canal da PGM Ambiental. A honra é toda minha. Muito obrigado pelo convite. Muito interessante esse projeto, né, de fazer alguns trechinhos, nas sextas-feiras, e aí tu consegue se tratar com foco em um dos temas, e assim vai aproximando as pessoas, todo mundo que lida com esse tema, e eu acho que deixando cada vez mais, trazendo gente para o nosso lado, se apaixonando por proteção de dados, pela LGPD, né? Muito obrigado pelo Com convite. certeza. Com certeza, Newton. E mesmo que a pessoa não goste, não tem escolha. Vai ter que aprender, porque aplica para todo mundo. É, Ah, inclusive o Christian entrou e até eu ia falar no Christian hoje, aproveitando, que a escolha hoje do tema e do nosso convidado foi também decorrente de um evento que o TS fez o ano passado, Newton. Foi um evento, assim, muito importante para a comunidade, porque ninguém sabe muito bem ainda alguns aspectos da lei, né? Estamos com muitas dúvidas. E a dúvida principal é sobre os agentes de tratamento, né? Ninguém está sabendo muito bem. pois é. Bom dia, Christian também. Christian é também coordenador do ITS Rio. E também eu tive, realmente foi uma honra também participar desse debate lá com Danilo Doneda, com a Natalie, que falou lá do Reino Unido. Então, estamos todos, até como diz Doneda, né? São as dores da juventude de LGPD. Nós temos muito que amadurecer, né? E a gente vai amadurecer, claro que a gente tem espelhos no regulamento europeu, mas nós temos também a nossa realidade. O Brasil tem um arcabouço normativo também de respeito, que tem que ser levado em conta, tem tradições jurídicas aqui, né? Temos nossas características, então não é fazer uma jabuticaba, mas tropicalizar um pouquinho também. A gente tem essa necessidade também, para ser alguma coisa bem adequada para a nossa realidade, né? Bom, com certeza. Newton, eu ainda nem te apresentei, deixa eu te apresentar rapidinho. O Newton, ele é assessor do MPRS, aqui do nosso Ministério Público. Tu é da área de TI, Newton? Não, 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 não. É jurídica, é jurídica. Tu é do Trabalho. direito? Sim, 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 direito público, junto com a Ah, doutora ainda não sabia, Simone. eu achei até que era da área da TI, não sei porquê, Não, mas enfim. E o Newton está envolvido também no programa de implementação, tu participa do GT de vocês, do MP. sim, sim. Então, o Newton está bem envolvido, está vendo na prática mesmo programas de adequação de LGPD. Então, aqui reforça mais uma vez a pertinência da escolha. E o Newton também é professor em sistemáticas de direito digital, em várias pós-especializações, né? Então, acho que tem tudo a ver. E, Newton, a gente está aqui na nossa oitava rodada de LGPD. E o canal, ele não é um canal vinculado a nenhuma procuradoria específico, mas ele fala para procuradores, em geral, procuradores municipais e operadores que também interessados aqui no nosso tema. Mas a ideia é, justamente até se por ver o nome, né? Parece que está mais afeto ambiental, mas a ideia é gestão do conhecimento, levar conhecimento para procuradores. E nisso entra a LGPD, que é uma matéria totalmente nova, transversal, que se aplica em todas as esferas, né? Independente de onde tu estejas lotado. Tu lida com dados diariamente. Pode não fazer tantos projetos assim, né? Aqueles mais danosos. Porém, você está tratando dados pessoais diariamente. Então, esse é o nosso objetivo e o objetivo das pílulas. Então, feita a apresentação, vou passar um pouquinho a palavra para tu introduzir e a gente começar, então, essa conversa. E, mais uma vez, obrigada por estar aqui, pela disponibilidade. Sei que está todo mundo, mesmo em pandemia, está todo mundo correndo. Então, agradeço muito.
Muito obrigado. Eu tenho que agradecer de novo o teu convite. A gente falar sobre LGPD em aula, seja nessas lives, né, então ainda mais descontraídos, assim, esses bate-papos, né? A gente Tá. é incrível como a gente aprende muito, né? Nesse diálogo, nessa troca de ideias. Às vezes parece a gente já lê a lei e lê, segue lendo e relendo a lei e os textos e os Sim, mestres. E a cada vez, e nos diálogos, mas aquela palavrinha, pois é, deixa eu voltar lá e vou ver, e a gente solidifica conhecimento, descobre novas coisas, avança, retrocede, muda, né? A gente tem que, o caminhar tem que ser essa construção desse conhecimento mesmo, assim. Então, esse tema, eu te confesso que quando eu comecei a estudar proteção de dados, LGPD, dar uma olhada como é que funciona lá fora, e aqui a nossa tropicalização que a gente tem que fazer de todos esses temas, eu te confesso que não foi algo que chama muito a atenção num primeiro olhar, porque afinal de contas, né, a lei ela traz os conceitos, ela traz as definições, né, controlador, em rápidas palavras, é aquele que diz o como, o onde e o porquê é levado a efeito o tratamento de dados. O operador é aquele que cumpre as ordens, né, que cumpre essas determinações, que trata dados em nome do controlador. E aí por aí estamos conversados. Então parece, bom, que simples, né? Quem tem, se a gente puder trazer, vamos lá trazer a figura penal, quem tem o domínio do fato é o controlador, né? E o operador é aquele que executa as tarefas, né? Isso se reflete na responsabilidade civil, né? A responsabilidade, né, também administrativa, o controlador, então, né, por ser, né, aquele que demanda e detém a capacidade, o poder sobre aquele tratamento de dados, então é o que vai ser responsabilizado de uma forma direta, mas também indiretamente e podendo ser cumprir as suas responsabilidades se desatender às ordens do controlador, o operador vem para o baile junto e também é responsabilizável. Então parece, num primeiro olhar, parece muito simples, muito tranquilo de se entender, né? Questões, dá para trazer as analogias, né? Direito ambiental, o poluidor, então, bom, é a empresa, né? Os empregados, o contratado, que cumpriu a ordem de despejar um resíduo no local irregular, bom, ele entra junto, mas a responsabilidade é de quem determinou isso. Muito bem, mas é interessante que quando se passa, como sempre, né, para a realidade, para o pé no chão, começam a surgir interpretações e vicissitudes, né? E primeiro, outra surpresa assim as entidades, as instituições inserirem essas características nas suas regulamentações e sempre com o seu temperinho, com o seu colorido, né? Olha, para nós, sim. controlador é isso. Para nós, no âmbito dessa instituição, operador é aquele, né? A gente fez lá no provimento 68 de 2020, que é o que regulamenta no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Então a gente optou, já entrando na polêmica direto, que é o que motivou também aquele outro debate, né? Isso. Nós entendemos ali, no âmbito de entendimento também já vigente em âmbito da administração pública federal, né, por inserir também as pessoas, pelo menos como operadores, então entra desde procuradores, promotores, né, servidores e até os estagiários. E aí quando veio essa palavra foi Pobre estagiário, né? Aí virou polêmica. aí ninguém prestou atenção que tinha uma intenção de assunção de responsabilidade, de demonstração para a sociedade. Olha, nós aqui vivemos a LGPD, nós aqui respeitamos a Lei Geral de Proteção de Dados, o MP do Rio Grande do Sim. Sul é atento a isso, tanto que, né, nós nos consideramos assim. E aí eu achei que teria talvez mais repercussão a questão dos membros do que do estagiário, porque a lei do 43 essa responsabilidade ela é subsidiária, se descumprir ordem. Então, não muda muito da regra geral que se eu, como servidor, descumpro o regulamento, descumpro o framework que eu devo obedecer, é óbvio que a responsabilidade é minha. Isso é assim no penal, isso é assim no administrativo, eu sou improbidade, então e isso realmente gerou uma grande polêmica, né? E aí, dando um passeio por outras regulações, a gente vê, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o controlador, então, é o presidente do tribunal, em vez de ser o tribunal, entende? Então, as interpretações, as regras, elas vão
mudando bem de acordo com a interpretação de cada entidade, de cada ordem, de cada órgão. E só que o que eu entendo, assim, por mais que se façam no âmbito interno das instituições, vale a lei, né? E é o caso concreto que vai dizer, bom, nesse caso aqui, a instituição ou a pessoa física, ele era operador ou era controlador? Tinha o domínio dessa operação? Tinha. Ele vai ser controlador, embora no meu regulamento interno eu diga que eu seja só operador, entende? Vale o reflexo perante o titular dos dados, né? A questão fática e como se amplia essa proteção, né? Com Eu certeza. falo demais que início de professor, desculpa. Não, imagina. Só esse final que tu falou, que vale a lei, realmente. Mas, assim, um ponto importante que a gente tem que ter, vai valer a lei, quem responde, né? A gente já tem uma tradição muito grande da teoria do órgão, direito administrativo, a dupla garantia, que vai contra o ente, depois tu faz uma ação de regresso, se tiver culpa ou dolo contra o servidor. O grande problema é a vulnerabilidade que tu torna para o servidor, por exemplo, de ele ser acionado num processo judicial, porque consta ali na normativa, até ele se defender, alegar ilegitimidade, dizer o que vale a lei, porque ele só responde subsidiariamente. Eu acho que a polêmica se deu não porque a gente sabe que vai aplicar a lei, então, no caso concreto, vai ser vista a responsabilidade. E sim a fragilidade que tu coloca o servidor ou o estagiário frente aí a demandas que, na verdade, não seria ele o polo passivo naquele momento. Não que ele não venha a responder, mas ele, pela tradição do direito administrativo, ele responderia num segundo momento, numa ação regressiva. E aí, se tu já coloca ele ali naquela normativa, tu gera essa externalidade e causa, né, talvez até uma quebra desses precedentes, né? Não sei se poderiam ser revistos, mas eu me lembro que até o ano passado o STJ, não era nada de LGPD, mas ele reafirmou essa questão da dupla garantia, porque o servidor ele tem que desempenhar suas atividades sem medo. Se ele começa a pensar muito no medo, daqui a pouco ele não faz mais nada, é o direito administrativo do medo. Se ele vai ser acionado diretamente, ele começa a travar a sua atuação e ele começa a pensar em todas as possibilidades. Claro que eu não quero dizer que o servidor não tem que ser responsabilizado. Obviamente que ele tem que ser responsabilizado, mas ele já é responsabilizado. A gente tem ação de improbidade, a gente tem ação de regresso, a gente tem os PAD, sindicância, mas não colocar ele frente ao titular, entendeu? Ele e o titular dialogando, porque ele só está ali atuando por deliberação do controlador, mesmo que ele desvirtue, enfim. Mas aí eu acho que seria pela ação de regresso. Mas só isso complementando aquela parte final que tu falou, sim, vai valer a lei, concordo contigo, mas eu acho que a gente também tem que pensar no servidor e no risco que ele corre diante dessa, talvez, confusão que a gente esteja fazendo ou... não sei, criando. Eu concordo plenamente. Porque até que o servidor se explique, até que ele já há uma desestabilização mesmo da própria função, contratar advogado, responder, é um desassossego gigantesco, claro, e realmente esse é o tópico mais relevante que contrapõe essa opção que não só o MP, mas outros órgãos, outras instituições brasileiras fizeram por fazer essa indicação dos servidores, dos membros, assim, também como operadores, né? Realmente, assim, porque, claro, não se pode imaginar que, havendo já todo o espectro de responsabilização que nós temos, né? Ainda mais haja é um incentivo, eu entendo muito, exatamente, a gente incentivaria as ações diretas, e e aí tem que se ter, claro, muito cuidado, porque o serviço público ele gera, em muitos casos, uma antipatia natural, assim, porque a gente fiscaliza, a gente exige, a gente cobra, né?
existe múltiplos sintomas. existe um sentimento social de que o tributo, de que as obrigações administrativas são para nada, né, que quando o bem é o coletivo, que é o que se busca, né? Então, mas eu tenho que pagar o menos de tributos possíveis. Então, e aí, claro que isso fica, quem está especialmente na linha de frente, quem é procurador, que faz audiência, que faz sustentações orais, que redige as peças, que tem que assinar a responsabilização numa improbidade administrativa. Não é raro que se atraia mesmo os olhares para o nível lamentavelmente pessoal. E aí se incentivaria mesmo uma vingança. Realmente eu concordo que há sim essa exposição, sim, é algo bem a se pensar, por isso que é uma construção, né, Daniela, que a gente vai fazendo. Sim. E eu acho que é importante a gente ter essa capacidade de avançar, se for o caso, retroceder para fazer alguma alteração de rumo. Claro. Né? Não, e eu acho legal a gente pontuar que, na verdade, essa intenção do MP foi de reforçar, não foi mal intencionado, pelo contrário, foi super bem intencionado de dar assim, ó, o MP se preocupa com produção de dados, inclusive salientando e sinalizando para o servidor ou até membro que ele tem que cuidar. Ele também não é a instituição. Então, nesse ponto, a gente tem que elogiar a instituição, na verdade, por essa sinalização. A questão, né, que estamos aqui é se seria por esta via, né, ou talvez, sei lá, reforçando o código de conduta, penalizando internamente, administrativamente, enfim. Mas que nem tu falou, na prática, se o futuro vier a dizer que não é este modelo que a LGPD pensou, ninguém sabe o que vai ser, né, qual foi realmente a intenção, ou qual é os desdobramentos. A lei já vai respaldar, tudo bem, vai ser ruim para o servidor, mas aí ele vai se defender, dizer, não, tem que entrar contra o município, tem que entrar contra a instituição, e sua parte legítima nesse momento. Então, é isso, a gente tem que, né, a crítica não é só por ser feita, e sim, é para a gente repensar, mas também tem que repensar no lado positivo, quer dizer que a instituição está mostrando que as pessoas têm que se adequar à lei, todos, né? Até mesmo o estagiário. E eu acho que isso é fantástico, na verdade, esse ponto, né? Porque é isso que a LGPD quer nos trazer. A LGPD quer isso, né? Quer inserir. A LGPD é uma norma no sistema normativo de proteção de dados, né, brasileiro e no cenário internacional, mas ela tem esse protagonismo, até porque ela está no nome dela, Lei Geral, então, né, as pessoas vão dizer, ó, pegou geral, tem que pegar geral mesmo, tá geral no nome, né? Fazendo já que sextou. Mas assim, por isso, então, tá no nome, então a gente precisa mesmo que eu ouvi ontem nós estávamos num diálogo assim, do P ao P, né, da presidência ou do procurador-geral ou do presidente do tribunal ao porteiro, a portaria tem que dialogar e tem que ser essa você falaste no início, ter essa transversalidade, até porque é uma questão de exigência dos titulares, e ver como até agora a gente não falou de ANPD. Claro, o poder público não cabe a multa, mas caberiam várias sanções pela ANPD, mas a gente não é um desprestígio à autoridade nacional, mas é no mesmo nível, entende? É o mercado cobrando do outro operador, do outro parceiro de negócio, é o titular exigindo do serviço público dele, é o servidor, daqui a pouco também com o órgão. Essa é a mudança do mindset que a LGPD não tem traz. Escolha, não tem para onde fugir, né, Milton? Não tem. E não tem o esperar, mas eu estou aqui embaixo, como é que a NPD não vai chegar aqui, a NPD não vai chegar na Câmara Municipal, né? A gente, com todo respeito, é só uma brincadeira, não vai chegar na Câmara Municipal do Rio dos Índios, não vai chegar, não precisa a NPD chegar lá, é alguém que pode ser um servidor, um titular. Então, sabe que tinha um caso interessante, que até o Oscar apareceu aqui, eu me lembrei que o Oscar também já participou, que é nosso amigo da nossa comunidade virtual de produção de dados, né? Porque a gente está sempre conversando pelo LinkedIn, pelo WhatsApp. E até acho que foi ele que falou, tinha um estudante, logo que saiu o LGPD lá, acho que era no estado do Nordeste, que ele se opôs.
ele se opôs, que ele tinha o cartão ali de transporte e tinha, né, a sua imagem, utilizar dados biométricos para fins, e ele se opôs. Então, e não precisa ir muito longe, a gente está no mercado hiperconectado, né? Se é digital, é transfronteiriço, sai da esfera do Brasil, e tem leis que lá pegam, né? Se aqui não pega, está no mercado global, não tem como fugir. Então, tu vai ser compelido nem que seja pela essa territorialidade das outras leis. Então, não tem muito, né? E Não tem muita escolha. E esse cenário internacional, não, a gente fala, né, GDPR, daqui a pouco os Estados Unidos, é aqui do lado, são os vizinhos nossos, por exemplo, Argentina, Colômbia, Uruguai, né, Argentina e Uruguai, Safe Harbors, eles são adequados ao GDPR e nós não, então nós estamos atrás disso. E aí uma dessas condicionantes para que nós sejamos reconhecidos lá fora, né, como um Safe Harbor, como um país em conformidade, é demonstrar que nós exigimos em todos os níveis, né, inclusive do poder público, o cumprimento dessas normas de proteção de dados pessoais. Então, exatamente. Até porque assim, não adianta uma empresa cumprir se aquele dado vem do poder público. Então, às vezes, né, tudo está interconectado. E por isso, uma lei geral não basta, né? O poder público tem que estar também. E eu acho que as pessoas, até assim, de uma mensagem aqui para os que nos acompanham, até, Newton, isso fica depois aqui no IGTV, então às vezes as pessoas depois voltam, precisam resgatar, aprender. Eu acho que uma mensagem que tem que ficar é que muitos, né, pensam que eu vejo isso, muita resistência, né, na adequação, porque às vezes os órgãos públicos pensam assim, eu não vou, multa não aplica para entidades de personalidades de direito público. Não me aplica multa. As outras sanções, não sei se é tão... As pessoas, às vezes, não conseguem entender o porquê é tão importante se adequar, porque parece que é só um custo, que é uma trabalheira, e elas não conseguem sopesar. Agora, pense, as pessoas, mas quando mexe no bolso, assim, as pessoas pensam, se a gente não se adequar, se o Brasil não se adequar, a gente não vai participar da economia global, praticamente isso, a gente vai ficar isolado. Né? Esse é o tema. Comércio internacional, comércio digital, a gente vai ficar parado, né? E aí, quando mexe a economia, talvez as pessoas comecem a entender a importância disso. E é interessante porque é a economia do pequeno para o médio e para o grande, né? E aí eu vi, tu participaste, né, dessa entrevista, a questão a questão nitidamente de compliance, né? E não há o compliance, o compliance anticorrupção, tal, mas e o compliance de dados também, né? Daqui a pouco, como tu abordaste, a empresa não participa de uma licitação porque ela não tem ela não tem um tratamento de dados adequado, né? Então, e aí gira a roda. Bom, talvez, né, possa prestar um serviço ou ter um produto de qualidade, mas vai cair, né? Não vai atender os requisitos, né, técnicos de proteção de dados. Então, muito, muito legal fazer esse link, porque a gente está aí com a nova lei de licitações e ela vem para fortalecer. Ela vai priorizar, e claro, dependendo do vulto, se tu não tem programa de compliance, não pode nem participar, se é de alto vulto, assim, valores, né, acima de 200 milhões, se não me engano, tu sequer vai poder participar das licitações, mas para as pequenas, mesmo pequenas empresas, talvez tu vai perder no critério de empate, se tu empatar, tu perde no critério, porque tu não tem o programa de compliance. E uma coisa interessante que da proteção de dados, que diferentemente da lei de anticorrupção e das estatais, que é obrigatório o programa de compliance, nos outros casos não é obrigatório, tu faz pelo mercado, que tu atua, talvez em algum setor regulado. Agora, em proteção de dados é obrigatório, não, né? Isso é a diferença da LGPD para qualquer outro ramo. É obrigatório o compliance, não é um a mais, um plus, um diferencial da tua empresa. Não, ela vai ser a condição para a existência das organizações. Claro, a gente dá aqueles exemplos e a gente vê movimentos assim, não, vamos blindar, vamos excluir as pequenas e médias, né, de algumas obrigações e tal.
aqui é o contrário do que nós falamos, né? O que vale a lei, aqui talvez nem valha muito a lei, porque não faz muita diferença para o mercado se a empresa, olha, eu não preciso ter o encarregado de PO porque a NPD diz que eu não preciso. Bom, mas eu só faço negócios com empresas que tenham encarregado, então eu faço negócio com o teu vizinho. Já não consegue. Entende? Do mesmo nível, nós não precisamos, assim, o mercado regula algumas coisas de forma até mais severas do que a própria lei, né? E eficiente, porque simplesmente, bom, eu não vou, porque o consumidor opta por não comprar de alguém que não esteja em conformidade, né? Então, essa é uma mudança mesmo de mindset que a LGPD traz, de envolver no mesmo nível, ou compliance em cascata, né? É um cobrando do outro na mesma sem muita hierarquia, sem aquilo que se vê assim, é o governo. Eu digo, gente, não é o governo, a LGPD não é uma questão de governo, como seria uma norma tributária, não é... Né, esquece o governo aqui, claro, a gente não está desprestigiando a NPD e tal, mas o governo é tão obrigado, o poder executivo, o poder legislativo é tão obrigado a ter seus programas de adequação quanto a empresa da esquina, né? Eu estava lendo ontem, eu acho que tu já deve ter lido, até para voltar um pouco no nosso tema, né? Como é que o tema é no Senado e na Câmara dos Deputados. Legal, não vi ainda. O do Senado, até eu coloquei, eu estava revisando, coloquei no LinkedIn, porque eu digo, pô, vamos debater sobre isso. O artigo 19 do ato do presidente, número 10, tá? Olha o que ele diz. Os gabinetes parlamentares, as lideranças partidárias, as frentes parlamentares e as unidades cuja chefia seja exercida por parlamentares. Aqui vem na condição de controladores, o gabinete do senador é um controlador. Olha só, o gabinete da liderança é controlador. Poderão designar, e olha aqui designar quem? Designar o Senado Federal como operador. Tá. Gente, ele fez o processo todo ao contrário. Meu Deus do céu. Como o gabinete, olha, eu vou contratar, já que eu trato dados, vamos lá, da correspondência dos... Que confusão. Então, imagina para fazer uma ação de responsabilidade, fica muito complicado, porque tu tem que desconsiderar talvez o próprio regimento deles e se pautar ali na própria lei. Sim, imagina, aqui então, fazendo o link com o nosso papo desde o início, assim, se a gente tinha dúvidas, assim, porque, claro, é o gabinete, né? Então, é mais interessante, se eu tiver uma violação de dados, eu vou acionar o gabinete, por exemplo, da frente parlamentar, que aí vai dizer, olha, não, mas aqui o meu operador é o Senado Federal, olha E na condição de controlador, os gabinetes têm que ter encarregado. Então, cada gabinete vai ter um DPO. Cada gabinete vai ter mais um cargo ali, vamos criar mais um cargo nos gabinetes agora. Aí traz isso para a Câmara Municipal daqui, por que não, né? Claro. Né? Traz isso, e aí é uma brincadeira, né? Mas leva isso então para a Câmara Municipal de Nova Roma, né? Mesmo. O gabinete de cada vereador, além das assessorias necessárias e tal, para o desempenho da atividade parlamentar, mais olha, vamos ter um DPO, se a gente imaginar um DPO encarregado para a Câmara Municipal de um município pequeno, já é algo, né, a se considerar. Agora, imagina para cada gabinete parlamentar, então com um DPO, um encarregado, e indicando a Câmara como operador. Não, e o operador, o Senado, que em geral seria assim, o Senado é o controlador, e talvez pudesse se aventar que o gabinete fosse operador, né? Isso, ainda com certas ressalvas, porque já está em controvérsia. Mas não ao contrário. Claro que não é para todos. O Senado não vai tratar dados em nome do gabinete, né? Enfim. Eles fazem assim, se eu utilizar o sistema do Senado,
segue o Senado como controlador e os gabinetes aí vão ter que ser os operadores. Mas se naqueles dados que não entram pelo Senado, mas partem desse tratamento de dados pelo gabinete, então esse passa, Sim. aí o Senado fica de operador e o gabinete como controlador. Então, vê como a gente tem aquilo que parecia Para te ver como... Não, e outra, o Senado tem consultores jurídicos super especializados de várias áreas. Então, para te ver como a questão é realmente complexa, que talvez está precisando aí de uma uniformidade. E como não tem jurisprudência ainda, talvez esse seria o papel assim, fundamental, talvez, da NPD agora, nesse momento, né? De intervir ou dar uma orientação, assim, não precisa ser algo profundo, mas assim, talvez fazer uma interpretação. Qual era o objetivo da lei quando a gente botou esses agentes de tratamento? Porque, até assim, voltando um pouco aqui para o pessoal que está ouvindo, para voltar, né, para quem não conhece, LGBT que já entrou aqui nas polêmicas, o que acontece? A lei trouxe conceitos novos, é uma lei nova, por mais que, né, a gente já tinha umas leis esparsas, mas uma nova lei, tá? Uma nova lei, um novo cenário, algo totalmente diferente, tá? Ignorando, assim, eu sei, as outras leis, mas vamos supor, ingressou uma nova lei de um tema novo, né? Algo começou do zero. E ela trouxe conceitos, tá? E ela pensou em alguns conceitos, principalmente para quê? Para fins de responsabilidade. Não só responsabilidade, eu digo assim, de indenização, a quem cabe o quê? Até a quem compete fazer o backup, a quem compete fazer, checar a segurança da informação, fazer relatórios, a quem compete, quem o titular tem que procurar. Então, ela definiu alguns agentes para fins de responsabilidade, de atribuições, de deveres, de obrigações, e os deveres e as obrigações são diferentes dependendo do agente. Então, ela definiu, temos agentes de tratamento, que é o controlador e o operador. E ela definiu, e o problema foi que ela, pensando nisso, botou a pessoa física no rol do controlador e do operador. Né? Então, para o pessoal que está ouvindo, a lei entrou e criou umas figuras que não existem no nosso direito, né, no nosso normal. Ela criou essas figuras para fins de dividir atribuições. O controlador, como o controlador é o que decide, ele tem mais obrigações e mais responsabilidades. O operador seria aquele que vai processar em nome do controlador. E aí, a questão é a seguinte, como ela só definiu essas duas pessoas, que eu acho, a minha opinião, tá? Posso estar errada, minha opinião. Porque hoje eu fiz um levantamento na LGPD de todos os artigos que ela fala de operador e controlador, tá? Para ver o que ela define para um, o que ela define para outro. Uhum. Ao meu ver, ela estava pensando no operador como quando eu terceirizo um serviço, e nessa terceirização do serviço vai ter o tratamento de dados que vai ser feito em meu benefício. Então, essa atividade é uma atividade que é da minha instituição. Eu não vou fazer aqui dentro, eu vou contratar uma pessoa. Contratando essa pessoa, ela vai estar tratando esses dados só pela minha demanda. Eu dei uma demanda para ela está tratando esses dados. Só que o que acontece? Eu acho que foi essa a ideia. Só que ela não falou talvez porque ela não achou necessário, das pessoas que processam os dados normalmente em nome do próprio controlador ou do próprio operador. Porque, por exemplo, aqui no município a gente tem a Procempa. Não sei se já ouviu falar da Procempa. Sim. O CERCO da União Federal, tá? Ali a União tem o CERCO. Então, o CERCO presta vários serviços, principalmente de tecnologia da informação, armazenamento, alguns sistemas. O CERCO tem funcionários os funcionários do CERCO não são operadores do operador, entendeu? Assim como o controlador tem funcionários, e esses meus funcionários não são controladores nem operadores. Mas não, a lei não disse o que eles são. Não disse que, ao meu ver, seriam processadores. Só que eu estou agindo as pessoas que integram uma instituição, elas são a instituição. Então, eu não deixo de ser o controlador, eu estou executando, porque
porque a empresa não tem mãos próprias, é que nem quando ela comete um crime ambiental, né? Porque ela pode ser responsabilizada penalmente. Não é ela não faz, né? São as pessoas que fazem. Então, ao meu ver, assim, eu posso estar errada, tá? Posso mudar de opinião. Eu acho, pelas responsabilidades, e aí como eu cheguei a essa conclusão, tá? Eu dei um Ctrl F na lei, tá? E vi todas as hipóteses que ela falava de controlador e operador. Até, por exemplo, transferência internacional de dados. Ali tem responsabilidade do operador, ele tem que ter medidas técnicas organizacionais adotadas pelo operador para poder ter a transferência internacional de dados. Ao meu ver, isso não é para o funcionário, porque isso seria do próprio controlador, tá? Operador, artigo 37, o operador tem que fazer registros, tá? O estagiário vai ficar fazendo registro, não foge da atividade dele, entendeu? Não, eu estou fazendo o que o controlador me disse, eu não preciso fazer um registro disso, porque isso já é minha atividade. Operador, artigo 42, parágrafo 1º, que fala da responsabilidade, que o operador equipara-se a controlador quando ele descumpre a LGPD ou ele descumpre as normas do controlador. Então, eu passo a ser controladora. Imagina eu, servidora. Pela lei, se o órgão diz tu é operadora e eu violo a lei, eu passo a ser, por exemplo, no ré no processo. Eu e o município. Tá entendendo? Porque eu me equiparo ao controlador. Artigo 46, adoção, o operador tem que ter adoção de medidas de segurança. Não consigo imaginar o estagiário ou o servidor adotando medidas de segurança próprias, porque ele vai seguir as medidas de segurança da instituição, que ele está englobado. Claro. Boas práticas, artigo 50 da LGPD fala de boas práticas e governança, que o operador pode ter medidas de boas práticas e governança. Imagina que doido o estagiário criando um manual de boas práticas quando ele for operador. Sim, Estou exagerando. Mas, assim, eu acho que assim, a gente tem que pontuar. Sim, o estagiário pode ser responsabilizado, o servidor pode ser responsabilizado, mas quando ele se desvirtua das suas funções. E aí a responsabilidade segue a lógica, né? Seja por ação de regresso, seja um par, seja uma improbidade. Mas não que ele se equipara ao controlador e assume essa função, ao meu ver. O grande problema, e eu sei que o Oscar tem um entendimento bem interessante, que é o seguinte: pela literalidade do conceito de operador, lá do artigo do inciso 7º, do artigo 5º da LGPD, todos nós seríamos operadores. Ali, pela leitura literal, seríamos operadores. Mas aí que eu acho que a gente tem que ter uma interpretação sistemática e teleológica com relação à finalidade que eles queriam trazer na lei quando eles botaram o operador. Assim, não sei se eu estou certa, posso estar muito errada, mas assim, ao meu ver, eu não vejo que essa foi a intenção. Mas como a lei não trouxe outra figura, a gente não sabe muito bem como enquadrar. E eu até não sei, agora eu vou parar de falar por causa demais, mas só, Newton, para finalizar e te passar a palavra. Por exemplo, no TJ de São Paulo, eu vi que eles colocaram que o operador, sim, são essas terceirizadas, porém, o corpo de TI, aí o TI do TJ de São Paulo, esses sim seriam operadores. Então é um misto, assim, não é nem tipo botar o operador os servidores, porque ele não coloca, mas para este caso ele reconhece que eles seriam operadores. Então aí eu queria ver o que tu acha disso e, enfim, debater contigo mesmo. Eu acho assim, é exatamente essa leitura que a gente tem que fazer até chegar a alguma conclusão até mais macro, para que a gente saia um pouco dessa insegurança de que cada órgão, cada instituição tem a sua regulação. E Sim. aí, porque isso cria, a proteção é do titular, né? Então tem até essa questão terminológica, a lei de proteção de dados, a lei de proteção, na realidade, é dos titulares, né? Porque parece uma questão de TI, que a gente vira a segurança da informação. Mas para proteger o titular, o que é mais interessante? Que realmente se tenha essa disseminação de operadores, ou que realmente, assim, bom, aqui é controlador, eles são meros
a serviço dos controladores e a serviço alguém dos operadores, quando for o caso, mas sempre nessa análise mais institucional de um e de outro, né? Porque também pensa a questão, claro, então o setor de TI como operador. Daí imagina o nível de responsabilidade também dessas pessoas da TI, de uma instituição como o Tribunal de Justiça de São Paulo. Se der um vazamento, um incidente lá, tu imaginas assim, o peso que tem sobre os ombros de uma unidade do tribunal, que daqui a pouco também não tem, eu não conheço exatamente a realidade, mas não sei se tem um outro CNPJ, por exemplo. Então é mais ou menos uma... Provavelmente não. E não é nem eles que decidem sobre tipo, orçamento, etc. Isso. São uma instituição, né? Isso, então não tem nem como liberar, poderia ter feito mais ou menos. Isso, né? Como é que eles vão dizer? Olha, eu preciso contratar Então, já que porque imagina o volume de dados que eles tratam, né? São poucas empresas no Brasil, no mundo, que tratam tantos dados quanto um Tribunal de Justiça, ainda mais o Tribunal de Justiça de São Paulo. E tu jogar essa responsabilidade, então, também no setor de TI, a gente também acontece isso aqui, mas também é algo a se pensar, porque como tu falaste, qual é o orçamento deles, que eles podem contratar os consultores mais capacitados do Brasil para elaborar essas políticas de proteção de dados. Às vezes nem a instituição consegue para todo, né, não tem orçamento para isso. Imagina para o setor da TI, e sempre essa questão dos níveis, né, dos níveis constitucionais, dos entes. A gente tem, então, levar isso para a Câmara Municipal, levar isso para dentro do setor de TI, do Executivo Municipal de uma cidade pequena. Então, a gente tem bastante caminho para percorrer, né? E eu acho que sim, é claro, a gente escutado, né, Fabrício, do Oneda e toda a turma da NPD, sempre, mas a prioridade agora, então, quem sabe, tem que ser o incidente, tem que ser a pequena e média empresa, tem que ser o controlador e operador. Eles têm vários tem que ser, assim, imediatamente era essa. Eles até divulgaram uma agenda que eles pretendem seguir, mas é isso, assim, a gente, eu acho que é nesse tipo de conversa, nesse tipo de debate que a gente vai tendo as visões mais ampliadas do sistema de onde a gente está metido. Assim. E aqui a gente cresce até para sugerir, porque daqui a pouco o município de Porto Alegre, pode ser o MP do Rio Grande do Sul, pode ser o Conselho Nacional do MP, daqui a pouco alguma dessas consegue entender de um jeito bem adequado, e esse pode virar o case, né? Até porque, né, é o princípio da autorregulamentação regulada. Quando tu tem o setor público chegar à conclusão de um debate que não precisa ser 1 mês, 2 meses, pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, mas vamos chegar a concluir que, bom, assim é a melhor forma de tanto proteger o interesse público, proteger o interesse da administração e proteger o interesse também do titular do dado. Então, essa é a relevância porque se a gente analisar mesmo, é o 7º lá do 5º, né? Operador, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Aqui entra todo mundo. Né? Pela literalidade da lei, sim, entraria, né? Entraria. Depois vai complicar de ter que indicar. Assim, vai complicar só depois de indicar um DPO, essas questões aí, vai complicar. E a importância dessa discussão, eu acho que é assim, porque todo mundo, eu faço parte do GT também aqui, de implementação da LGPD no município. Tá? O primeiro passo em órgão público é definir os agentes para tudo fazer. Então, é a primeira coisa. E aí tu fica, tu fica confuso. Eu me lembro que na época eu falei com um servidor do TJ Santa Catarina, que foi muito elogiado a política deles lá, então conversei, e depois eu levei para o secretário, na época que estava coordenando o nosso GT, e fez sentido, assim, mostrei para eles, fiz uma pesquisa, mas assim, para quem não está inserido nesse microsistema de LGPD, primeiro, para quem já está, é muito confuso, não temos resposta. Porque, assim, Newton tá lembrando, né, lá do teu painel, a gente estava com o Doneda, que é o professor, assim, né, o nosso maior referência em LGPD. E até ele, assim, ele defendeu o que ele achava, e para ele não era a lei, tanto que eu entendi também, né, não sei, Newton, se eu interpretei correto,
que não era essa proposta inicial da lei, tanto que eles falaram que eles estavam pensando em quando essas empresas terceirizadas estivessem no mercado, que elas tivessem interesse de participar do mercado para não assumir responsabilidades como controladoras, mas que não era, que eles não tinham pensado na hipótese com relação aos servidores e aqueles que fazem parte de uma instituição. Então, por isso, assim, a relevância, né? Porque a primeira coisa que a instituição faz, e foi o nosso caso, o secretário falou assim, Daniela, fala um pouco sobre controlador, operador, a gente vai definir. A gente vai fazer uma reunião amanhã e a gente vai definir. Vamos definir, vamos botar um decreto e vamos tocar. Eu falei, não, calma, vamos pensar, porque não é bem assim. Mas é a primeira coisa. Então, assim, para mim é um tema assim, relevantíssimo, porque que nem falou, a gente toda hora fala, a NPD tem que ver isso, a NPD tem que ver aquilo, a NPD, cadê você? Sim, tudo bem, mas esse assim, é o ponto, talvez o ponto de partida, né? E é um ponto que deu aí, que está dando muito pano para manga. Mas, enfim, por isso a importância aqui dos nossos debates, né? Porque enquanto não temos orientação, a gente constrói conjuntamente, as coisas vão fazendo muito mais sentido, né? Duas cabeças pensam melhor que uma e realmente ajuda muito, muito mesmo. O enfoque de GDPR mesmo é essa questão entre empresas, dá para ver nitidamente, é mais mercado mesmo, é quase o titular como consumidor, tem uma equiparação muito, né? Aí, tanto que Sim. se vai olhar o CCPA da Califórnia, ele fala de consumidores, nem é titulares de dados. Consumidor. Então, é evidente assim, que lá tem quase essa confusão que aqui eu acho é muito salutar, que aqui isso desde o início a gente sempre fez questão de separar. Olha, claro, em grande parte os consumidores são titulares, né? Mas os titulares não são só os consumidores, não se resume a uma relação de consumo, então, é muito mais, né? Muito mais. Então, claro, lá também tem casos, né, de colaboradores, de empregados e tal, também, sim. Mas é mais o foco internacional é bem mais dedicado à questão das relações de consumo e de empregados. Fica mais nessas duas esferas. Talvez por isso que não tenha tanto até para a gente beber na fonte, se inspirar, né? Talvez assim, uma orientação. Mas é só pensar também, assim, a gente tem grandes empresas que já são reguladas, né? Que, por exemplo, Facebook, Google. Tu não vê eles nomeando como operador o seu servidor. Tu nunca vai imaginar entrar com um processo contra o funcionário do Google, ou mesmo o diretor, mesmo o gerente. Isso nem é cogitável, entendeu? Não é cogitável, não faz parte da realidade. Só que aí a gente entra na lógica do serviço público e a gente confunde, né? A gente fica confuso. Até para essa definição, assim, a gente tem que regulamentar, porque tudo na administração pública a gente precisa de normas, a gente precisa, né? Precisa da legalidade, eu preciso regulamentar. E aí acontece essas dúvidas, assim, porque a gente precisa regulamentar. Lá fora a gente vê muita coisa de consumidor, então não vê tanto dos órgãos públicos, né? Então a gente fica num limbo, não tem jurisprudência, não tem casos, não tem a autoridade ainda não passa tem várias prioridades, a agenda regulatória dela e não estamos com esse ponto ainda, né, em aberto, enfim. E Newton, deixa eu aproveitar, porque tem uma dúvida, tá? E curiosidade, tá? E aproveitar que a gente está falando, que é sobre o operador. Ao teu ver, assim, na tua interpretação, o operador, vamos supor que a gente entendeu o operador como essa terceirização, tá? Então, operador vai ser qualquer contratação da administração pública que envolva dados. Por exemplo, uma prestação de serviços de, sei lá, de terceirização de limpeza, ali tem os dados dos funcionários, sei lá, não sei. Qualquer tipo de contrato que envolva dados pessoais, e hoje em dia quase tudo envolve, é operador, mesmo que a atividade fim não seja alguma coisa tecnológica, de TI, bababá. Na verdade, quase todos os contratos hoje teriam que se adequar. Seria isso? Essa interpretação? Eu entendo que sim, porque de qualquer forma existe esse tráfego de dados, né? Pode ser mínimo,
Pode ser mínimo, mas, por exemplo, quando tu contratas no setor público uma terceirizada, por exemplo, de portaria, daqui a pouco é ali que entram Sim. todos a identificação de todos quem acessa aquele órgão público passa por um terceirizado que faz o serviço de portaria. Então, a entrada de dados é por intermédio de um agente da Mesmo que terceirizada. não seja a atividade fim daquela contratação, não é, por Aham. exemplo, uma atividade intensiva em dados pessoais ou para tratar dados pessoais, mas como envolve no meio dados pessoais, ela vai se enquadrar no conceito de operador e vai ter que nos ajudar, talvez, se tiver algum incidente, pedir informações, o que aconteceu, sei lá, por exemplo. E Sim, isso sim. leva à implicação de que todos os contratos, praticamente, todos os contratos precisam ser revistos, né? Uma Eu cláusula. entendo que pelo menos os futuros, sim, né? E os vigentes, eu Não, não só os de TI, por exemplo, que às vezes as não, não. pessoas. Estou te perguntando isso até para sensibilizar que as procuradorias, porque às vezes tem gente achando que não vai ter que LGPD, tá, se adequou. Não, que além do mapeamento, você tem que ver a tua relação com terceiros. E nessa relação de terceiros, ao meu ver, são quase todos os contratos, porque são raros os contratos que não tratem É, dados pessoais. pode ser E aí não um. é só tipo contratos de TI, claro que esses tu se preocupa mais, seria na matriz de riscos, vai ver esses prioridade, enfim, tu cuidar mais. Mas, na verdade, operador pode ser tudo mesmo que não seja atividade finalística de dados ou de TI, né? Claro, pensa, por exemplo, um aluguel de frota de veículo, assim, né? A locadora, ela põe à disposição X número de carros, mas é o município, é o estado, é o órgão que vai indicar, olha, esses servidores são os que podem chegar na tua garagem e pegar um carro e sair dirigindo porque estão atuando funcionalmente. Então, existe esse tráfego de dados, né? É a locadora de veículos que tem que ter lá um banco de dados que recebe dados de servidores, né? Eu posso passar aqui com um Sim. cartão ou com uma senha e tal, desbloqueio e pega o carro e pode fazer isso. Então, o serviço de limpeza, segurança, porque independentemente do volume de dados, podem ser poucos dados, Claro. claro, é só que foi o agente que assinou, que foi o secretário e tal, o prefeito, pode ser, mas existem dados pessoais e depois pode ser uma fonte de um incidente relativo a dados pessoais, uma porta de entrada por essas empresas, entende? Então, não é só aquela terceirização da folha, terceirização da TI, contrato de nuvem, assim, né? É muito mais do que isso, sem dúvida. Olá, tem mais visitas também, que bom. Olá, bom dia, Tudo Olha bem? quem Newton. chegou. Bom dia, Dani. Estamos testando uma nova funcionalidade aqui do Instagram para os nossos próximos debates. E essa é a Sinara, nossa, que idealizou primeiro que idealizou não só o canal, como também as pílulas. A Sinara é procuradora de Novo Hamburgo, então a gente está sempre num diálogo, as procuradorias unidas, independentemente de onde seja. Prazer, Perfeito. Newton. Muito obrigada pelo teu conhecimento. Foi maravilhosa a live. Gostei muito de assistir, fiz muitas anotações. E eu queria saber, assim, se eu puder, Dani, perguntar para o Newton. Claro, fica à vontade. Como ele acha que o judiciário vai enfrentar? Porque me parece que a LGPD ela precisa muito de uma estrutura de organograma. Ela precisa entender como funciona o fluxo de dados, os contratos e saber exatamente o papel de cada um. Como tu acha que o judiciário vai enxergar isso se ele não consegue ainda enxergar a administração com todas as suas nuances? Tu acha que o judiciário ele tem essa capacidade? Tu acha que o judiciário vai conseguir entender a aplicação da LGPD? Eu acho que ele precisa entender, né? E a gente vê como Oscar, a Escola da Magistratura daqui tem vários cursos, é uma área permanente, né? Eu tenho acompanhado nos últimos tempos, sempre com até ações relativas à LGPD e outras questões. Eu acho que é uma evolução necessária e há cada vez há um número interessante de magistrados do Brasil inteiro se dedicando também a outros temas de direito e tecnologia, de direito digital, mas
com também um foco bem concentrado em LGPD, né? Claro que existe um caminhar, né? Mas esse caminhar, sem dúvida, que vai avançando e o judiciário precisa, porque claro que a gente tem a NPD, mas a grande parte de demandas de todas realmente as lides é a porta do judiciário. A gente ainda não tem essa explosão de demandas ajuizadas por causa dessas circunstâncias, né, que nós estamos vivendo no país, mas eu imagino que em breve, feliz ou infelizmente, isso, né, vai depender das circunstâncias, mas nós teremos muitas demandas, né, de os titulares, porque afinal de contas é a inafastabilidade da jurisdição. Então, e isso, o judiciário, eu acho que ele tem essa capacidade de evoluir, de amadurecer rápido, né? O MP entra nesse caso também, porque, claro, quando a grande parte de demandas tem essa abrangência, né, difusa, né? O exemplo disso são as ações ajuizadas já antes mesmo da LGPD, né, pelo Ministério Público de Justiça Federal e Territórios, lá do Dr. Fred. Então, todo e nesse sistema a roda vai girando, claro, vai girando, e o judiciário, a gente ouve, né, manifestações seguidas, várias especializadas, daqui a pouco nós vamos ter que ter câmaras especializadas nos tribunais, porque é uma onda, como disse o Fabrício, que não é inafastável, assim, ainda existem muitas pessoas na negação, não eu acho que não é tanto assim, isso aqui não vai pegar tanto e tal, mas não há como a gente se afastar dessa onda de LGPD. E o judiciário, primeiro que o judiciário tem uma função primordial no sentido de que precisa fazer valer a lei. Não é questão de sair aplicando multa e condenando gente, mas o problema é que é pelo judiciário que nós vamos demonstrar que o Brasil, a lei é eficaz, que a lei efetivamente pegou. Né? Não é, como nós somos gigantescos, nós somos um país continental, não é pela NPD, como pode acontecer em outros países, pelas autoridades, a grande profusão de multas e tal. Nosso país é adequado porque a gente tem uma autoridade nacional que aplica multa todos os dias e emite as orientações, né, que é a ICO, a CNIL, a EDPD, então são materiais todos os dias, essas agências, mas eles têm décadas de maturidade, né? Eu gosto de falar, a autoridade, nem só, para a gente não ficar só em GDPR, a autoridade de dados da Colômbia tem 10 anos, né? A Argentina também deve ter praticamente isso. Então, fora do país não é novidade. Então, nem para nós a nova lei, eu tenho problema, a nova LGPD, a nova lei de dados não é mais nova, ela tem 2 anos e meio, ela tem. Então, eu vi uma manifestação aqui. Até eu queria só mandar uns bons dias assim, para a doutora Simone, que acabou de entrar, que é procuradora de justiça com quem eu trabalho. Né? Eu acho até um dos meus filhos entrou também para prestigiar, mas assim, Pedro, bom dia, Pedro. E aí são questões assim de que é pelo judiciário que nós vamos demonstrar o enforcement no Brasil. Não vai ser pela NPD, porque não vai ter pernas para isso. Imagina a estrutura que a NPD precisa ter, né? Então é pelo judiciário, claro, pelos PROCONs, pelas outras entidades, pelo Ministério Público efetivamente, assim, buscando e combatendo e recomendando, e, né, como o MP do Distrito Federal já fez. Tem um exemplo do Ministério Público Federal de São Paulo, que fez um TAC com a Microsoft, mudou a interface do Windows 10, né, com multa milionária, entende? Então, é por aí que nós precisamos demonstrar que o Brasil começa a inserir no cenário internacional. E o judiciário, para não fugir da tua pergunta, né, o judiciário é essencial mais do que fora do país, porque aqui no judiciário que se resolvem as coisas. Eu acho que é por aí. Desculpa que eu falo demais, eu disse de professor. Muito obrigada. Excelente, adorei a resposta. Obrigado. Infelizmente, a nossa live está chegando no limite máximo do tempo que o Instagram nos permite, mas eu acho que foi tão complexa, tão profunda, que eu acho que cumpriu muito. Foi 1 hora de... Muitas reflexões. Né? Assim. Muito obrigada a vocês por estar enriquecendo o nosso conhecimento, por estar debatendo de uma forma tão agradável. O Newton, ele passa uma calma no explicar. Muito obrigada, Newton. Adorei. Obrigado.
Ótimo. Nossa, foi muito bom. E eu aproveitei ainda, já tirei umas dúvidas que eu estava aqui, então foi super válido. Hoje valeu muito. Bom, E agradeço, então, vamos finalizar. Newton, se quiser dar uma palavrinha rapidinho antes que caia, fique à vontade. eu só quero agradecer a oportunidade, agradecer os elogios. É muito bom estar no âmbito de amigos, assim, porque a gente ouve essas coisas bacanas, fazem bem, mas é claro, é mais pela amizade mais recente, um pouquinho mais antiga, virtual, que é o que se tem agora, mas muito obrigado, estou sempre à disposição. Não tem Obrigado outro mesmo. jeito, né? Obrigado Mas mesmo. se Deus quiser, quando passar essa pandemia, a gente vai fazer o happy hour da nossa comunidade de LGPD e vai ser muito bom. Vamos lá. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado a todos. Boa sexta para todos. Obrigado. Um grande abraço. Obrigada. Tchau. Ótimo final de semana. Tchau, tchau. Obrigado.